Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, meu Senhor, pelos últimos momentos da noite. O Senhor nos traz aqui para refletirmos a Tua Palavra, para entendermos um pouco mais e sentirmos esse amor que experimentamos, que vem do céu. Obrigada, meu Deus, por esta leitura orante. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite. Hoje já bem mais tarde. Mas não poderia deixar de gravar a leitura, porque como a gente já falou, a brasa longe do fogo se apaga. Então nós temos que perseverar nas coisas do Senhor. As leituras que a igreja nos traz hoje, elas estão, a primeira leitura em Atos dos Apóstolos, 14, do 5 ao 18, o Salmo é o 113b, que equivale, e o Evangelho é o de João 14, do 21 ao 26. E é o próprio Espírito Santo que nos toca no momento em que clamamos que Ele venha até nós, como eu costumo fazer no momento de estudar para poder fazer a leitura orante. Eu peço ao Espírito Santo e Ele nos traz hoje uma inspiração de que Jesus divide a nossa vida. Jesus é um divisor de águas na nossa vida. E nós vamos entender um pouco mais. A primeira leitura, ela vai nos falar do apóstolo Paulo, dos apóstolos Paulo e Barnabé, que eles iam em cidades pregando a boa nova, o evangelho, a palavra, né? E os escritos eles tinham do Antigo Testamento, o Pentateuco. Mas do que eles viviam, eles não tinham escrito, era a oralidade que se passava. E ali eles também faziam milagres em nome de Jesus. E isso é muito importante, porque Jesus ele disse isso, né? Que em nome dele eles poderiam fazer milagres, curas, podiam expulsar demônios. Então, e assim eles faziam. E muitos então, enquanto os ouvia, eles iam até as sinagogas, né? Enquanto eles os ouviam, muitos se convertiam, mas muitos também passavam a persegui-los, porque achavam aquilo algo muito grave, porque fazer milagres, quem eram eles para fazer milagres? Eles eram aqueles que Jesus deu autoridade, né? E que em nome dele faziam milagres. Tudo em nome dele, nada em nome próprio. Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas, né? Quem é que o envia, quem é que fala. E é interessante quando a gente pensa, né, que muitos se convertiam e muitos os perseguiam. Assim também aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus falava, quando Jesus operava milagres, muitos se convertiam, mas muitos também se perdiam. E a partir dali perseguiam aqueles que levavam a palavra de Jesus. Então, e também, acho que também a gente pode dizer que também vivemos isso hoje. Quando a gente vive, experimenta uma verdadeira conversão, uma experiência com o amor de Deus, muita coisa muda na nossa vida, e glória a Deus, e tem que mudar mesmo, né? Porque se a gente quer caminhar com Jesus, a gente tem que ter uma vida transformada. Então, isso acontece mesmo com a gente. Muitas pessoas que antes faziam parte do nosso ciclo, hoje não fazem mais, e tá tudo certo, não há problema nisso. Sempre que nos posicionamos, isso é natural acontecer. E tá tudo bem, né? E eu acho que isso vai revelando os posicionamentos que a gente vai tomando na nossa vida, né? E isso é importante acontecer. Eu entendo que sim, porque se vivemos no mundo,
Se somos escravos do mundo e experimentamos o amor de Deus, é natural que nossa vida seja transformada e muita coisa já não caiba mais na nossa vida. A roupa velha não cabe mais no homem novo, o vinho novo não cabe mais no odre velho. E exatamente por vivermos uma transfiguração do amor de Deus, é que aquela imagem nossa de antes também não nos cabe mais. Então Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele divide nossa vida ao meio. E é possível a gente dizer o dia, a partir deste dia, a partir do dia 6 de maio de 2023, Jesus dividiu minha vida. E como dividiu? Não só dividiu, como virou de cabeça para baixo. E é interessante porque a Bíblia nos fala, né, de como Deus dividiu as águas através de Moisés para salvar seu povo. Muitos foram salvos, mas muitos se perderam. Não do povo de Deus, mas daqueles que o perseguiam. Ali mostra claramente, né, como muitos são salvos e muitos se perdem. Como as águas do dilúvio também. Muitos alguns, né, foram salvos e muitos se perderam. E assim também é a água do batismo. Ela divide nossa vida. A água do batismo, ela é o caminho que vai nos marcar, esse divisor de águas mesmo. É a água do batismo, aquela água que Jesus passou para purificar a água e ali definir um batismo em que nos traria para perto dele. Então, e não só tudo isso, mas Jesus divide o tempo. Ele não divide só a nossa vida individualmente, ele divide a vida de uma família, ele divide o tempo de toda a história da humanidade. Alguém pode não acreditar em Deus, mas quando ele diz que nós estamos no ano de 2025, qual a referência? É o depois de Cristo. Então, ele é um divisor de águas mesmo, da nossa história, da nossa vida. Glória a Deus por isso. E muitos se revoltavam, e essa revolta ali com Paulo e Barnabé, essa revolta incitou muitos. Porque o mal, quando ele sopra, ele contamina aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão fáceis de ficarem subordinados ao inimigo. Então é uma palavra que incita, que leva a outra, e de repente estava Paulo sendo apedrejado, e eles acharam que Paulo tinha morrido. Seus irmãos recolheram. Quem são os irmãos de Paulo? Aqueles que Jesus entregou a João. Todos nós, os discípulos de Jesus, eram os irmãos que recolheram então Paulo e ali de repente Paulo se levanta. Paulo não tinha morrido. E aí hoje, quando falamos do nosso amor a Deus, podemos viver algum cancelamento, algum bloqueio, mas está tudo bem, está tudo certo. A presença de Jesus, ela nem sempre é suportada, como a história nos diz isso, né? Mas Paulo viveu, mas Jesus vive em nós. E é muito, que passagem mais linda, né? O Salmo vai nos dizer: não a nós, mas ao vosso nome dai glória. A primeira leitura nos disse isso, é tudo em nome de Jesus. O Salmo já vai nos dizer, é tudo em nome de Deus. A Ele toda a glória, confia no Senhor, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. E o Evangelho vai nos dizer, esse Evangelho ele está ali naquela parte de João em que Jesus manifesta sua missão e divindade em sua paixão e ressurreição. Então aqui está naquele capítulo que fala da promessa do Espírito Santo.
Então Jesus fala: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este me ama e será amado por mim e por meu Pai, e o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, gente, Jesus nos ensina a viver. Ele nos ensina um mandamento e ele nos pede: aprende e guarda no seu coração. Guardar no seu coração, guardar no nosso coração é deixar que ele transforme nossa vida a ponto de obedecermos os mandamentos, de não mais querermos trair, não mais queremos desejar o que não é nosso, não mais queremos desrespeitar pai e mãe, darmos a devida importância à Santa Missa. Então, quando guardamos os mandamentos de Deus no nosso coração, a gente busca viver em conformidade com Ele. Somos pecadores, vamos errar, vamos cair, mas Deus nos levanta e nos ampara porque Ele nos perdoa e Ele sonda nosso coração, que verdadeiramente não quer mais pecar. Ele também ainda vai dizer, meu Pai o amará e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Como que Jesus vai se manifestar àqueles que o amam? Ele vai dizer, que, mais no final do Evangelho, ele vai dizer: digo isso enquanto estou convosco. Depois virá o Espírito Santo, o Paráclito, que irá ensinar muitas coisas. Olha, o Espírito Santo enviado por Deus para nos ensinar ainda muita coisa. Deus nos toca através da presença do Espírito Santo. Glória a Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. E recordará tudo o que eu tenho dito. Então Jesus está dizendo, confia, ama, guarda os meus mandamentos e abre os ouvidos, porque eu me manifestarei através do Espírito Santo. E ele ainda fala: aquele que não me ama e não guarda minhas palavras, esse não experimentará isso. A palavra, por quê? Porque a palavra que Jesus tem dito, que nós temos ouvido, é a palavra do Pai. É a palavra do Pai. Isso é muito lindo. Meu Deus, que palavra linda. E olha então como Jesus nos divide. E é interessante agora, falando que Jesus nos divide, quando ele morre, a Bíblia fala, e o véu rasgou ao meio. O véu, no Antigo Testamento, é o que tampava a presença de Deus, que era tão impossível de se viver, de se presenciar, que existia um véu no cenáculo que separava ali. Aquele que poderia entrar na presença do Senhor precisava de ter autoridade para entrar ali. Não era qualquer momento, não era qualquer um, porque existia um véu. Quando fala que Jesus morre, que tudo está cumprido, o véu se rasga. É esse véu que então Deus está disponível para nós, porque através da morte de Jesus, ele voltaria ele iria para o céu e nos enviaria o Espírito Santo. E a presença de Deus está então revelada a nós. Isso que nos cinge, que nos divide, esse amor que nos constrange, que tanto mexe com a nossa vida. E hoje então, essa experiência do amor de Deus, ela pode te rachar no meio, meu irmão, minha irmã. Permita que Deus te divida. Desapegue desse eu inteiro que o mundo constituiu em você. Deixe que Deus rasgue ao meio, divida, porque o fogo que vai arder no seu coração é como a sarça
que Deus falou a Moisés, ela não se acaba. É um fogo que não se acaba. Glória a Deus. Deixe Jesus dividir nossa vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.